Paz, meus irmãos, uma boa tarde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, mais uma vez. Eu vindo aqui conversando com vocês aqui sobre algo dentro da história da igreja, coisas que aconteceram, curiosidades que às vezes, muitas vezes, irmãos, eles desconhecem porque só quem é do meio, bem dizer, reformado ou o meio mais que gosta muito mais de se debruçar nas escrituras e na história da teologia, na história da igreja, nos meandros que acontecem aí, sabe um pouquinho sobre o que eu vou falar. Já sofreu injustiça? Já. Pois é. Então, não é só tu não, isso acontece em vários... E dentro da eclésia acontece também isso. Né? As pessoas dentro da igreja não são pessoas perfeitas, são pessoas que elas erram. Elas erram sim, elas cometem erros e esses erros têm que ser contornados, né? E a história está aí para contornar esses erros, né? E nós não cairmos neles novamente. Então, já ouviu falar sobre Gordon Clark? Quem foi Gordon Clark? Quem foi esse cara? Pois é, amados, tem correntes tipo Gordon Clark, que são os clarkianos, e tem os que defendem Cornelius Van Til, que é a filosofia de Cornelius Van Til. Então, existe uma acusação feita da parte de muitos a respeito de Gordon Clark. Acusaram ele de nestorianismo. Será que isso foi verdade? Porque a primeira coisa é você pegar escritos de um cara e dizer que ele disse aquilo. Outra coisa é você entender por ele o que ele quis dizer daquilo. Entende? É diferente. Quando alguém escreve uma coisa, a primeira coisa que você tem que entender é a mentalidade do autor. É o que o autor quis dizer, não o que você entendeu do que ele disse. O que você entendeu do que ele disse é por conta e risco teu, mas o que ele disse é o que você tem que procurar. Por isso, exegese é você retirar a pérola do texto, o que o texto realmente quis dizer. E exegese é você pôr no texto, é forçar o texto a dizer aquilo que você quer que ele diga. Não importa se ele quer dizer ou não. E foi isso que aconteceu com Gordon Clark. Ele foi acusado de nestorianismo. Então eu quero esclarecer esse equívoco aqui, porque a história da teologia, meus irmãos, ela está repleta de mal-entendidos, causados mais por rigidez semântica do que por divergência de fé. Não é verdade? Porque um dos casos mais injustos no século XX foi a acusação de nestorianismo feita contra esse filósofo e teólogo presbiteriano, que era o Dr. Gordon Clark. Especialmente após a publicação do seu livro final, eu acho que era o The Incarnation, né, que é a encarnação. Amados, e para nós compreendermos esse erro cometido contra Gordon Clark, nós precisamos primeiro lembrar aqui o que é o nestorianismo. Porque essa heresia do século V, ela afirmava que Jesus Cristo não há apenas, né, na pessoa de Jesus, que não há apenas duas naturezas, mas duas pessoas distintas, ou seja, uma humana e uma divina, vagamente unidas. Pois é. Então, a ortodoxia estabelecida no Concílio da Calcedônia, de 451 d.C., ela corrigiu isso, meus irmãos, definindo o quê? A união hipostática. Cristo é uma única pessoa com duas naturezas perfeitas. Irmão, agora, onde então os críticos de Gordon Clark erraram? Aonde? Pois é, o mal entendido, meus irmãos, nasceu do esforço rigoroso de Clark em defender a verdadeira e completa humanidade de Jesus contra o que ele via como uma tendência sutil do monofisismo, né? Que o monofisismo é a absorção da humanidade pela divindade, entende? Dentro da teologia moderna. Clark, para você ter noção, ele argumentava, meus irmãos, que para Jesus ser verdadeiramente homem, ele precisava possuir uma mente humana real e uma autoconsciência humana. Né? Natural. Então, e ao analisar o sofrimento na cruz, Gordon Clark, ele fazia uma pergunta lógica e muito incômoda, que era verdade. Quem teve sede e morreu na cruz? Quem? Quem teve sede e morreu na cruz? Amados, porque uma pessoa divina puramente espiritual, ela não pode ter sede nem morrer. E se dissermos que uma pessoa que apenas uma natureza impessoal ela sofreu, nós transformamos aqui a natureza em um sujeito que age e que filosoficamente não faz sentido. Então, claro que o que ele fez? Ele propôs, então, uma definição única de pessoas como um composto de proposições ou verdades, né? Sobre essa ótica aqui, ele argumentou que a mente humana de Jesus, ela pensava e sofria de forma real, e é uma realidade. Então, os críticos dele mais apressados, em vez de entender o que ele quis dizer, eles instantaneamente leram a frase: Jesus tinha uma mente humana, consciente, e deduziram o quê? Se ele tem uma mente e autoconsciência humana, claro que está dizendo que ele é uma pessoa humana separada da divina. Mas isso, meus irmãos, aqui foi um erro crasso de interpretação por duas razões muito claras aqui.
Porque a intenção explícita de Clarke, qual é que era? O próprio Gordon Clarke, ele antecipou e ele rejeitou a alcunha em seus escritos, alertando o quê? Que críticos hostis iriam rotular ele com certeza erroneamente. Ele nunca defendeu dois Cristos ou duas pessoas divididas operando de forma independente, meus irmãos. O problema aqui de vocabulário, porque Clarke ele estava tentando traduzir o mistério de Calcedônia ali para uma linguagem o quê? Filosófica precisa e não minar a unidade do Salvador. Preste atenção nisso, porque ele sustentava que o Logos divino ele assumiu tudo o que constitui um homem real, incluindo a psicologia e as faculdades mentais humanas, sem que isso criasse um segundo ser independente. Irmãos, o erro cometido contra Gordon Clarke, ele foi o de julgar a sua teologia pelas conclusões que os seus oponentes extraíram, e não pelo que ele mesmo afirmou, entende? Então, rotular Clarke como nestoriano, meus irmãos, ignora que o seu verdadeiro alvo era resgatar o Cristo das Escrituras. Então, alguém que não apenas ostentava o título de homem, mas que chorou, suou sangue e sentiu o abandono real na cruz em sua mente humana, se mantendo perfeitamente unido ao Deus eterno. Agora, quer saber se eu estou falando a verdade ou não? Procura na internet, no YouTube, aqui de repente deixa aqui embaixo, um vídeo chamado The Clarke /Van Til, a controvérsia de Clarke e Cornelius Van Til. Então eu digo para vocês assim, ó, vale a pena, porque esse conteúdo ele vai explorar, meus irmãos, discussões aqui sobre o conhecimento de Deus e o contexto das controvérsias que Gordon Clarke ele enfrentou na sua trajetória dentro da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana. Cometeram erro? Sim. Hoje vemos o quão errados estavam ao interpretarem uma coisa de uma pessoa que realmente ele não defendia. Pois é, nada melhor do que o tempo para mostrar, né? Na verdade não é o tempo, é Deus mostrando em nossos corações que nós temos que nos submeter à verdade, porque toda verdade é verdade de Deus, não importa da boca de quem saia. Agora, seria desonesto da nossa parte sabermos a verdade e continuarmos afirmando coisas que realmente não dão suporte para que aquilo fosse realmente genuíno. Graça e paz a vós outros, um pouquinho mais sobre quem foi Gordon Clarke e vocês vão entender o erro que cometeram contra esse servo do Senhor também. Tá? Os vantilianos são meus irmãos, amo vocês vantilianos, né? São meus irmãos, gosto da teologia do Cornelius Van Til também, né? Não é o fato, é que aqui na terra não tem ninguém perfeito, todos nós temos pés de barro e como os pés de barro que temos, né? Estamos sujeitos a erros e às vicissitudes, então por isso que corrigir alguns errinhos e tratar sobre algumas coisas que são básicas fazem parte da nossa honestidade intelectual e da nossa servidão. Deus abençoe vocês, um ótimo sábado e que Deus esteja abençoando a tua família. Forte abraço aí, meus irmãos, e curta, comenta e compartilhe aqui no canal Café no Sínodo, tá? Abração!